Respeitável público, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado à quixotesca e sempre indigesta missão de combater as fake news que circulam por aí. Neste episódio falaremos sobre o circo bolsonarista após a apresentação do relatório final da CPI da pandemia. Após quase 6 meses de investigação, o documento de 1.180 páginas sugeriu o indiciamento de 66 pessoas por corrupção, negligência, desrespeito às normas sanitárias, entre outros malfeitos. Brincadeira, né? Ô imprensa sem vergonha, meu Deus do céu. Jair Bolsonaro foi acusado de 9 práticas criminosas. Nem precisava de CPI para comprovar boa parte delas. O ex-capitão cometeu alguns desses crimes publicamente, a céu aberto, como prescrever medicamentos sabidamente ineficazes contra o coronavírus e sabotar as medidas de isolamento social. Mas cuidado que a ivermectina mata bichas, hein? Toma cuidado, hein? Mas foi a CPI que descortinou, por exemplo, a inação do governo diante das denúncias de corrupção na compra de vacinas. Quando começamos essa investigação, estávamos imaginando a averiguação sobre crime contra a ordem sanitária, prevaricação. Nós estamos chegando em corrupção. Diante da exposição dos seus pecados, não restou alternativa a Jair Bolsonaro senão desqualificar os denunciantes. Flávio Bolsonaro, filho 01 do presidente, apelou para o deboche. As milícias bolsonaristas estavam preparadíssimas para o momento. Tão logo o relatório começou a circular, incontáveis memes começaram a se espalhar pelas redes sociais, ridicularizando os integrantes da CPI e apresentando achados mirabolantes, como o suposto indiciamento da Ema do Palácio da Alvorada. No desespero, Bolsonaro resolveu apresentar às pressas o seu auxílio de R$400 para a população em situação de extrema pobreza. E o ministro Paulo Guedes viu o seu teto de vidro se espatifar de vez. Querem saber os detalhes sórdidos dessa trama urdida no picadeiro? Então acomodem-se no sofá e reforcem a sua dose de antiácido que o programa já vai começar. Eu nunca o chamei de genocida. Sim. Eu nunca o chamei de ladrão. Eu nunca disse que o senhor fazia rachadinha no seu gabinete. Fazia o quê, presidente? Rachadinha. Rachadinha. Eu nunca acusei Rachadinha. o presidente da República de rachadinha. Rachadinha é aquela prática de dividir salário dos assessores, né, presidente? Apesar dos trechos vazados no fim de semana anterior, o relatório final da CPI da pandemia foi formalmente apresentado na quarta-feira 20. Como se diz no jargão policial, a capivara de Bolsonaro é extensa, pode render mais de 30 anos de cadeia. O ex-capitão é acusado de epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crime contra a humanidade e crime de responsabilidade. Ufa! Apesar das provas reunidas em quase 6 meses de investigação, parece pouco provável que ele venha a ser de fato punido, ao menos por enquanto. Nomeado e reconduzido ao cargo por Bolsonaro, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a quem compete apresentar qualquer denúncia contra o presidente, ainda sonha com uma indicação para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, é um aliado do Centrão e permanece sentado sobre mais de 130 pedidos de impeachment. Ainda assim, Bolsonaro precisa conter os danos à sua imagem. A última rodada da pesquisa Exame Ideia, divulgada na sexta-feira 22, revelou que a reprovação do presidente voltou a crescer. Não por acaso, ele tenta desqualificar os denunciantes. Relatório da CPI comandada por Renan Calheiros. Não chame o Renan de vagabundo, não. Vagabundo é elogio para ele.
O filho 01 do presidente, por sua vez, achou tudo muito engraçado. Olha, eu acho que ele receberia da seguinte forma, você conhece aquela gargalhada dele? Que não tem o que fazer de diferente disso. É uma piada de muito mau gosto o que o senador Renan Calheiros faz. Como de hábito, as milícias bolsonaristas estavam preparadas para atacar os integrantes do que chamam de CPI do circo. Ora, quer dizer então que são os senadores que montaram o circo? E o que dizer então dessa turminha que espalhou por aí que até a ema do Palácio da Alvorada foi indiciada no relatório do Renan Vagabundo? Indiciada é meus ovo. A ema foi vítima da pregação criminosa do curandeiro Bolsonaro, que encontrou na cloroquina o seu emplasto Brás Cubas, capaz de curar todos os males da humanidade, de bicho de pé a Covid-19. Não por acaso ele foi acusado de charlatanismo, como também o foi o médico francês Didier Raoult, que precisou pedir desculpas publicamente para não ter a sua licença médica cassada na França. Pobre Didier Raoult, se estivesse no Brasil seria promovido a ministro da Saúde. O enrosco é que as milícias digitais bolsonaristas parecem um tanto desorientadas após o STF fechar o cerco contra o blogueiro Alan dos Santos, PhD em difusão de fake news. Refugiado nos Estados Unidos com o visto vencido, ele tentou driblar de todas as formas as decisões judiciais que tentavam impedi-lo de continuar propagando mentiras impunemente. Agora é alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, que inclusive pediu para a Interpol efetuar a prisão e extraditá-lo ao Brasil. Será esta a razão de a turma estar reciclando velhas cascatas? Adivinhe só quem voltou a aparecer nas redes sociais. Ela mesma, a mamadeira de piroca do PT, sendo distribuída às pobres e inocentes criancinhas. E lá vão as agências de checagem desmentir pela enésima vez essa delirante denúncia que entrou para o anedotário nacional nas eleições de 2018. Eu me pergunto, alguém aí ainda acredita que essa turma compartilha essas baboseiras de forma ingênua? Para mim, as pessoas sabem que isso é mentira, sabem que é cascata e mesmo assim repassam para frente, como se os fins justificassem os meios. E os fins, como sabemos, é perpetuar um certo capitão no comando do califado do Bolsonistão. Aliás, o que vocês acharam do retrato familiar do príncipe herdeiro 03? Não é uma graça? A foto foi tirada durante uma viagem oficial aos Emirados Árabes Unidos. Eduardo Bolsonaro, aquele que quase foi nomeado embaixador do Brasil em Washington, devido à sua notável habilidade como chapeiro em um restaurante fast food, fez questão de levar a mulher e a filha para Dubai. O ensaio fotográfico, informa a mídia nativa, teve custo zero aos cofres públicos. E eu fico aliviadíssimo com essa revelação. Afinal, a viagem da comitiva brasileira, com 69 integrantes, está estimada em 3,6 milhões de reais. E, felizmente, esse retrato ficou de fora da fatura. O curioso é que esta imagem foi divulgada no mesmo dia em que começou a circular um vídeo compartilhado por um motorista de aplicativo de Fortaleza. A imagem é esta que vocês estão vendo, com patriotas recolhendo restos de alimentos da caçamba de um caminhão de lixo, que havia acabado de recolher o material descartado de um supermercado. Mas a vida é assim mesmo, não é? Uns nascem para shake e outros para disputar as migalhas. Ah, seu comunista safado, não vai falar sobre a fake news dos ossos de frango assado sendo vendidos em supermercado? Bem, realmente teve uma turma que compartilhou essa imagem como se fosse real, e ela é, na verdade, uma montagem artística feita pelo fotógrafo Flávio Costa. Uma obra bastante pertinente, por sinal. O galeto carcomido pode ser fictício,
Mas as cenas de venda de ossos nesse açougue de Florianópolis foram bem reais. Tanto que o Procon notificou o estabelecimento por enxergar na prática uma vantagem excessiva, uma violação ao Código de Defesa do Consumidor. A fome volta a assombrar o Brasil, e ao contrário do que diz o Sheik 03, isso não é responsabilidade dos governadores que suspenderam as atividades do comércio na tentativa de conter a disseminação do vírus. Os países que realmente se empenharam no combate à pandemia cresceram mais, muito mais que o Brasil, revela o ranking da agência de classificação de risco Austin Rating. Em outras palavras, o que realmente foi determinante para agravar a crise no Brasil foi a sabotagem de Bolsonaro às medidas de isolamento social, bem como o atraso na campanha de vacinação. Agora que o leite está esparramado no chão, Bolsonaro corre para apresentar o seu auxílio reeleição, oferecendo R$ 400 a 20 milhões de brasileiros em situação de extrema pobreza. Sem ter de onde tirar os recursos, o governo admite que vai ter de furar o teto de gastos públicos, uma armadilha criada por Michel Temer e que deveria ter sido abolida há muito tempo, não fosse a oposição do ministro Paulo Guedes, que prometeu ao Deus Mercado reduzir o tamanho do Estado à estatura de sua habilidade no cargo. E não é que o Chicago Boy pediu licença para estourar o próprio teto de vidro? O compromisso fiscal continua. Estávamos estudando se faríamos uma sincronização de despesas, que são salários que seguem um índice, e o teto de gastos, que segue um outro índice, ou se ao contrário, mantém, mas, por outro lado, pede um waiver, pede uma licença para gastar essa camada temporária de proteção. Agora, vejam só, o ministro da Cidadania fala em um reajuste de 20% sobre os benefícios do Bolsa Família. Ué, mas não eram R$ 400? R$ 400 não é mais que o dobro dos R$ 187 de benefício médio pago hoje? Pois é, o governo Bolsonaro estaria disposto a aumentar os repasses até R$ 400, mas só até o fim de 2022. Sabem como é, depois da eleição a gente vê como é que fica. E no programa da semana passada, sobre o chororô de Bolsonaro, nós recebemos mais de 400 comentários. Selecionamos alguns deles para o quadro Best Hater Forever, especialmente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. O Francisco diz: meu presidente Bolsonaro é uma constelação. É, meus caros, aparentemente não é apenas o ministro astronauta Marcos Pontes que anda fora da órbita. Já o Técio afirma: Rodrigo Martins, você é uma fake news, também é um assalariado do governo comunista chinês desgraçado. Antes fosse, Técio, antes fosse. Talvez estivesse recebendo o meu salário em yuans e não vendo os meus parcos reais se desvalorizarem frente ao dólar dia após dia. Já o José Carlos reclama: tá uma bagunça esse manda no zap. Cada semana, quando sai, é sempre em dia diferente. Assim deixarei de assistir, me tornarei mais um detrator fã do Alan. É por isso que eu sugiro a vocês se inscreverem no canal e tocarem essa sinetinha que está aí embaixo. Assim vocês recebem as notificações de todos os vídeos que produzimos, mesmo que eu venha me atrasar um pouquinho. E o André arremata: esse Best Hater Forever está muito light, parece um cordão de puxa-sacos. É, rapaz, ultimamente a turma da corneta anda um pouco distante da caixa de comentários. Por isso abri espaço para alguns lovers também. Mas confesso, ando com uma saudade danada dos haters que batiam cartão por aqui.
Você não tem ideia do ataque de risos que eles me proporcionavam. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Olha aí, pessoal, toca a sinetinha aí embaixo. E claro, assine Carta Capital. Há várias opções disponíveis, uma delas deve caber no seu bolso. Um forte abraço e até a próxima semana.